Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se faça presente nessa ministração, abrindo o entendimento de cada ouvinte do Ecaçarabaê. Em nome de Jesus, abre o entendimento, destapa os ouvidos. Orocoxarabaê. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o sorteio aqui foi Apocalipse 18, tá? E o versículo 4. Então, quem está me conhecendo agora não vai entender. Então, eu tenho que explicar, tá? Para as ovelhinhas que estão chegando agora. Não escolho capítulo, versículo, nada. É um sorteio. E o Espírito Santo de Deus vai abrindo o entendimento, vai usando conforme Ele quer, dando a interpretação que Ele quer. Então, vai começar uma conversação, né? Na confiança plena de que o Espírito Santo de Deus está governando e que eu aqui sou apenas um vaso de barro, tá? Que hoje está inteiro, amanhã pode estar quebrado, tá bom? Então, pela misericórdia, Deus está me usando agora. Então, eu quero muito que vocês abram o entendimento, porque quando eu ministro, eu não estou ministrando só para vocês, mas principalmente para mim. Eu também fico na espreita, esperando ver o que o Espírito Santo de Deus vai falar, tá? Então é muito importante o que vai ser falado aqui, tá bom? Não tem nem faço ideia, mas quando eu sorteei, sair Apocalipse, aí a gente já pensa, né? E parece que é puxão de orelha, tá? Porque o Apocalipse a gente, fica assim naquele negócio. A gente espera muita palavra de bênção, de cura, de milagre, mas o que eu posso fazer? É isso que Deus tem para hoje, não sou eu que estou escolhendo nada aqui, tá? Aí eu tenho um livrinho de versículo, tá? E quando é tirado esses versículos, eu vou para a Bíblia. Então aí eu vou, Deus vai me usar, tá? O eu aqui sai fora, né? O Espírito Santo de Deus vai me usar conforme a vontade dele, tá? Então vamos lá. Então vamos lá, vamos ler o 4. Aí vamos entender o que Deus tem para nós aqui, ó. Aí fala: então ouvi outra voz do céu que disse: saia dessa cidade, meu povo, saia todos dela, para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos. Bem forte, né, esse versículo, olha, bem forte o 4. Ele está advertindo o povo, tá? Vou ler de novo o que ele fala. Então ouvi outra voz do céu. Outra, então vamos entender, outra advertência. Vamos fazer o seguinte, vamos ler, ó, a expressão de Deus já está me mandando ler o 3. Porque o tópico, tá? Vamos lá para o 18, vamos iniciar do 18, é melhor, ó. O tópico é a queda de Babilônia. Quando você abre o Apocalipse 18. Aí tá, ele vem. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder e o seu brilho iluminava toda a terra. E gritava com voz forte: caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela, pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os homens de negócio deste mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta. Então, aí entra o sorteio, tá? Do versículo. Então ouvi outra voz do céu, outra advertência, né? Que disse: saia dessa cidade, meu povo, saia todos dela, para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos. Aí entra a meditação. Como eu voltei, né, para o início do capítulo, para a gente ter um entendimento melhor, né, que ele está falando, o anjo aparece, né, e fala:
nós entendemos que Babilônia é aonde prega a heresia, pessoas que estão se prostituindo, né, fazendo da igreja um cassino, um comércio, né, são pessoas idólatras, líderes que estão se prostituindo. Então é bem triste quando ele fala, né, olha só, né, ele fala aqui, ó, pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo moral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela. E os homens de negócio deste mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta. Claro que aqui não está falando de uma prostituta literalmente, né? Não é uma mulher, né, que está rodando bolsinha na esquina, não. Que está falando de uma religião, né? Está falando da Babilônia. Então, é claro, as pessoas tendem também, né, a falar, denegrir. Somente a Igreja Católica é a prostituta, é a grande Babilônia, né? Todo mundo, né, gosta de falar sempre da Igreja Católica. Olha, gente, não é. A Igreja Católica é uma das prostitutas, tá? Mas eu chego a falar para vocês, né, que Deus vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra, tá, do que do povo de Israel que conhece a palavra. Infelizmente, os protestantes, igrejas que se dizem conhecer o verdadeiro evangelho, pregam o verdadeiro evangelho, mas está em prostituição, e para Deus é pior do que Sodoma e Gomorra, tá? Que olha que Sodoma e Gomorra foi destruída, povinho sujo, né, prostituto, mas Deus fala que ele no juízo final ele vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que o povo de Israel. Então a gente tá falando de prostituição, tá, com uma religião, né? E aqui a Babilônia, ela não é somente uma igreja, né, de idolatria, de imagens, não. A gente está falando de idolatria em termos gerais, que muitas vezes ela está ali enriquecendo, né? Só pensa em dinheiro, só pensa em crescer, né? Infelizmente não está preocupada com o povo de Deus. E aí é o que entra aqui. Entra a meditação do que foi sorteado, né? Que ele deixa bem claro. Aí ele parece, ó, saia dessa. Aí ele ouve, né? João ouve outra voz que vem do céu, obviamente, né? Um anjo falando, ó, saia dessa cidade, meu povo, saia todos dela, para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos. Então é muito fácil quando a gente leva para uma igreja que não prega o verdadeiro evangelho, né, que se finge ser, né, uma igreja cristã. Claro, é fácil você pegar os testemunhos de Jeová, pegar uma igreja católica, falar do Papa, né? E Papa é muito fácil. Mas imagina nós descobrirmos que a igreja que nós congregamos, né, uma igreja protestante, está sendo considerada para Deus como uma igreja de prostituição, uma Babilônia. Ninguém quer ouvir isso da sua denominação. Ninguém quer ouvir isso, né? Que Deus falando isso dos protestantes, de uma igreja evangélica. Não, ninguém quer. Né? Mas nós não estamos aqui para defendermos placa de igreja, tá? Porque as igrejas, no dia que Jesus voltar, tá? Elas não tem como você apresentar uma carteirinha de membro e falar, olha, eu sou desse ministério, né? Esse ministério prega o verdadeiro evangelho, né? Eu vou subir, porque as pessoas estão entendendo que Jesus está na igreja, né?
A pessoa prega muito a placa da igreja e esquece de, né, ser carta viva de Cristo, de ter uma vida em comunhão, né, com Cristo. Então elas estão defendendo uma placa de igreja. Essa placa não vai te defender no dia do juízo final, tá? E muito pelo contrário, ela pode te condenar, porque se você se misturar, né, com a sujeira da igreja, ela vai te condenar com certeza, porque você está defendendo líderes, né? Grandes líderes, grandes nomes, grandes palestrantes, grandes oratórias, né? De homens e mulheres de Deus, e não está entendendo esse mistério que Deus manda sair da cidade. Ele não está mandando você sair de dentro da tua igreja, deixar de congregar ou mudar de ministério. Não. Obviamente, nós sabemos que não existe igreja perfeita, temos problemas, né? Sabemos, olhamos e vemos que temos grandes problemas, né? Muitas vezes até o pastor que ministra a palavra, ele é obrigado muitas vezes a acatar uma ordem, que ele vai contra, ele fala, não, eu não quero me submeter a isso, mas ele está ali a serviço. Então ele tem, muitas vezes, que fazer coisa contrária à vontade dele. Mas, contanto que não seja, né, leviano, que se volte contra Deus para defender um nome, para defender um cargo, né, para defender um salário, né, com medo do dia de amanhã. Muitas vezes a pessoa se prostitui porque ela tem medo, ela está vivendo uma situação de risco, a igreja está falindo, a igreja está caindo, né? Aquele óleo, aquela unção que tinha no passado começou a ficar rançosa, não está funcionando mais. Então agora vai ser na base do desespero que nós precisamos encher a igreja, e muitas vezes, né, usamos meios, né, errado, né, contrário à vontade de Deus, permitimos ser usados de uma forma leviana, que no caso aqui Deus, né, chama de prostituir-se, né, deixarmos ser, né, prostituto, acabamos nos contaminando, né, para satisfazer, para manter um nome, né? Então Deus vai olhar, e a hora que entrar esse versículo aqui solto, né, que aí a gente já está falando com as demais pessoas, já não são com líderes, tá? Aí você tem que se colocar como ovelha. Esquece, de repente você é um líder, mas você tem que se colocar como ovelha, porque o nosso pastor, né, a gente sabe bem quem é, de quem nós somos membros do corpo de Cristo, fazemos parte de um movimento, né? E esse movimento, se não tiver, né, sendo gerado, né, por um cabeça que é Cristo, realmente nós vamos ficar de lado. No dia do juízo, nós vamos ser destruídos junto com a Babilônia. Porque a pessoa entende, né? Todos nós sabemos que uma laranja podre apodrece todo um cesto. Vamos entender que você é um líder, mas esse líder é uma pessoa que busca fazer as coisas de forma correta. Ela entende que esse sacrifício é necessário, porque é um crescimento, né? É um desenvolvimento de uma igreja, né? E nós sabemos que não existe igreja perfeita. Então a gente pensa, isso é normal, Deus vai entender. Eu muitas vezes tendo que passar por uma situação dessa para fazer com que uma igreja se desenvolva. Tá errado? Eu tô lá entendendo que tá errado, mas eu estou debaixo de ordem. Só que tem situações que a gente não pode se contaminar, porque Deus vai olhar para você, o que você entende, como você começou seu evangelho, né? O seu amor pelas almas tem que ser maior do que o seu amor pela igreja. Porque a igreja aqui que Deus fala são os pequeninos, né? Os pequeninos, as pessoas simples. Porque Deus, ele se revela aos simples, né?
Então, quando ele fala, saia dessa cidade, não se contamine, não tome parte nos seus pecados, porque vocês vão receber o castigo que a igreja, a Babilônia, onde está sendo implantado, tá? Coisas que muitas vezes você até sabe que está errado, mas não tem coragem, né? Muitas vezes de defender o evangelho que você aprendeu, porque quem ensina é o Espírito Santo. E muitas vezes a gente entende, fala, não, eu não vou mexer porque isso aí não é problema meu. Muitas vezes, de um ministério, você é obrigado, né, a fazer algumas coisas, mas contanto que não quebre aquele princípio, né, aquela doutrina, aquilo que Deus passou para você. A partir da hora que você quebra esse princípio, você se desliga do cabeça que é Cristo. Aí você está, né, somente, né, na proteção, né, de um mover de homens, né? Você tá ali e aquilo ali pode desmoronar e você vai desmoronar junto, porque sem o Espírito Santo não adianta, né? Porque quando você não está defendendo uma placa de igreja, você não importa o lugar que você vá, você pode fazer igual João Batista, você para o deserto. Lá no deserto você vai ministrar. Lá no deserto Deus vai te usar. Vai haver cura, milagres, transformação através da sua vida. Por quê? Quem está regendo a tua vida é o Senhor Jesus. Então independe da igreja, independe aonde você abrir a boca, Deus vai te usar, né? Então o que acontece? Jesus Cristo, quando ele começa o ministério dele, né, você vê que os fariseus, né, começaram a ficar preocupados. Chamaram até ele de Beelzebul. Por quê? Porque eles começam a sentir, né, que estão perdendo ovelha. Como se eles fossem dono de ovelhas. Como eu sempre digo, eles eram dono do pasto, mas as ovelhas não eram deles. Mas eles entenderam que sim, né? Tanto que o próprio Jesus, quer ver? Eu vou lá, que eu acho interessante ler, para a gente entender a cabeça, né, de um homem quando ele está sendo dirigido pela carne, pelas coisas do mundo, como vai, né, de contra aquilo que Deus está falando. Quer ver? Eu abri aqui Mateus 12, tá? Vamos lá, eu estava deitada, gente, aí eu acabei vindo aqui para minha escrivaninha, tá? Porque estava deitada, aí tá me atrapalhando um pouco a achar. Quer ver? 12? É o 12, tá? Do 22 em diante, olha só. Vamos ler. Fala assim, ó. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntava: será que esse homem é o filho de Davi? Olha só, aí criou um problema, né? Ó, alguns fariseus ouviram isso e responderam: é Beelzebul, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos, que lutam entre si, certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos, que lutam entre si, também será destruída. Né? Aqui deixa bem claro que você não está ajudando a juntar, você está espalhando. Né? Não entenderam, né, que ele veio de uma genealogia, de uma descendência, de uma linhagem pura. Não somente isso, né? Ainda falaram que ele fez esse milagre, né? Porque os demônios o estavam ajudando, né? Tanto que ele fala aqui, né? É Beelzebul, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem, como se ele fosse qualquer um homem, menos um homem santo, que tivesse uma unção que veio do céu. Não reconheceram. E olha o que Jesus ele diz, né? Ele fala o quê? Ele olha só, Jesus sabia o pensar dele, o que estava sendo gerado na mente dele. E aí ele fala que ele não bate de frente com os fariseus. Ele fala de uma forma bem inteligente, olha só, quem sabe ler,
Um pingo é letra. Aí ele fala aqui, olha. Aí ele fala aqui no versículo, 25, Mas Jesus conhecia os pensamentos deles, e disse: o país que se divide em grupos, que lutam entre si, certamente será destruído. Então aqui, na verdade, ele está deixando bem claro que até você, uma pessoa, muitas vezes, somente usada pelo Espírito Santo, um vaso, que hoje está inteiro, amanhã pode estar quebrado. Até esse nós não devemos mexer, Cuidado com o que a gente mexe. Um homem ou uma mulher de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, Nós não podemos mexer. Imagina você, mexer com o Filho de Deus, com Deus reencarnado. Aí lascou. Foi isso que ele está falando. Então, ele deixa bem claro aqui, Ele fala, o país que se divide em grupo, que luta entre si, certamente será destruído. Você mexer, ficar falando do irmão, falando da denominação do irmãozinho, implicando, com a placa da igreja que ele congrega, você já vai arrumar para tua cabeça. E imagina você mexer, com o próprio Deus. Aí ele continua aqui, E a cidade ou a família que se divide em grupos, que lutam entre si, também será destruída. Assim, se o reino de Satanás, um grupo está combatendo contra o outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso o demônio porque Beelzebul me dá poder para fazer isso. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Aí ele vem essa parte que eu acho interessante, Aí ele fala de uma forma inteligente. Ele fala, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens. Aí ele entra aquele negócio que eu falei, você não é dono de ovelha, você é dono de pasto. Aí ele está respondendo o pensar desses fariseus. Tipo assim, ninguém pode entrar na tua igreja. Olha só, ninguém pode entrar no seu ministério, destruir o seu ministério, Se isso está acontecendo, é porque você está lutando contra Deus. Olha só, aí você vai defender o quê? Uma placa de igreja. Não, minha igreja está caindo, eu tenho que fazer valer, eu tenho um nome, eu preciso fazer essa igreja crescer. Peraí, mas a igreja não vai crescer porque você quer. Quem está derrubando é Deus, não é o diabo. Não é o diabo, tanto que Deus fala que ninguém pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Claro, eu até entendo essa frase, quando fala de igreja, pessoa, onde habita o Espírito Santo. Ninguém pode prevalecer contra a igreja, a pessoa que carrega o Espírito Santo. Mas vamos entender do jeito que vocês querem. A igreja de tijolo. Também creio que se tiver forte, alicerçada em Cristo, ninguém pode prevalecer contra a igreja. Mas vamos voltar para esse raciocínio, Vamos meditar nisso aqui, Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, quer dizer, roubar suas ovelhas, sem primeiro, olha só, amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Peraí, tá perdendo ovelha? Porque você está manietado, você está amarrado, tem Satanás aí. Você está se levantando contra outras denominações, tem alguma coisa errada com a autoridade aí, a autoridade da igreja. Muitas vezes nós somos autoridade, mas estamos debaixo de uma autoridade maior, Não estou falando de Cristo. Cristo é a autoridade de todas as igrejas. Eu estou falando dessa autoridade, muitas vezes falida, que está em pecado, e a igreja está caindo, e você quer ficar do lado de pessoas que estão em pecado. Temos que orar pela igreja, temos que buscar, mas nunca fazer coisas, se prostituir, Está do lado de uma Babilônia, que está vendo que está fazendo coisas erradas, Para arrecadar dinheiro, Fazendo da igreja um cassino. E você está ali defendendo uma causa que Deus está contra. Aí ele fala aqui,
Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem. Então, eu vou falar ovelha, tá? Tá sendo arrancada, tá migrando para outro ministério. Ó, quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a juntar está espalhando. Então, nós temos que estar o quê? Unido em Cristo Jesus. Todas as igrejas estão aqui trabalhando para Cristo, levando a ovelha para o céu, não para dentro de ministério. Quer sair? Amém. Abençoe, deixe sair. Porque quem está tirando aquele indivíduo dali é Deus. Muitas vezes é uma laranja podre que vai apodrecer a sua igreja. E você está amarrando a bênção. Eu não entrego, eu não abençoo. Isso não é Deus. Não tem esse negócio. Você tem que abençoar aquela pessoa. Deixa aquela pessoa partir. Aquilo muitas vezes é uma pedra de tropeço dentro da igreja e você está amarrando. E quando você não abençoa, você amaldiçoa. Ah, não, mas eu não sinto. Não, temos que abençoar. Isso é o problema de Deus, né? Vamos voltar para o raciocínio, ó. Aí ele fala, né? Se você não está ajudando a juntar, você espalha, né? Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. É o que eles estavam fazendo, não crendo no mover do Espírito Santo, não crendo que ele era descendência, né, de Davi, né, venha de uma linhagem pura, que essa aqui nem é a questão, né? Nós não estamos preocupados, né? A linhagem, você é filho de pastor, você é pastor, você cresceu no berço evangélico, não estou preocupado com isso. Né? O próprio João Batista falava que até dessa pedra, filho, eu faço descendente de Abraão. Agora, com Jesus, qualquer um pode ser usado tremendamente pelo Espírito Santo. Basta somente acatar a Deus. Aí fala, não princípio da Babilônia, os princípios da Babilônia, né? Não defenda isso, tá? Aí fala, ó, se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro, tá? E aí a gente vai dando entendimento, eu até gostaria mais de ler, né? Porque a gente vai conhecer a árvore e as frutas, né? A gente vai conhecer a pessoa que ela está frutificando, é quem tem Deus. Se muitas vezes os frutos estão apodrecendo, porque tem alguma coisa errada com a liderança. É a liderança. Aí vamos defender uma placa de igreja. Não podemos fazer isso. É a hora que, vou voltar para lá, que é a hora que ele entra, né? Saia dessa cidade, meu povo. Saia todos dela para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos, tá? Vai ser castigado, vai ter maldição. E aí não está entendendo, porque está entrando enfermidade, né? Está tendo dificuldade financeira, né? Vive com medo de instabilidade. Não confia no Senhor, está confiando, né, numa providência, né, de homens. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você pode ir, né, aos 4 cantos da terra. Deus vai te usar tremendamente, tá? Não tenha que temer o dia de amanhã. Não importa, né, se a água está correndo para cima, se está correndo para baixo, né? Para onde que Deus está direcionando essa correnteza. Você tem que tranquilizar seu coração. Porque Deus é contigo. Acalma. Para que esse medo? Agora, se você está defendendo a Babilônia, está fazendo coisas, né, com medo, com certeza, aí sim você vai receber a parte do castigo que Deus tem guardado. Muitas vezes para uma coisa que Ele está desconstruindo. Porque é o Espírito de Deus que está permitindo cair. Deus muitas vezes quer tratar com o líder, com a pessoa que fundou aquela igreja, né? Aí a pessoa, né, tende a defender. Muitas vezes, né, aos olhos de Deus, uma Babilônia, né? Começa, né, uma bênção, mas chega no final, o ministério começa a perder o sentido. Porque todos nós somos provados. Satanás nada mais é do que súdito, ele trabalha, Deus permite, né, ele entrar, ele destruir, porque Deus quer tratar,
né? Agora, o que nós não podemos fazer é colocar muitas vezes pessoas, os pequeninos dele, pessoas simples, né? Usar aquelas pessoas. Não se preocupar, né, com pessoas que estão entrando na igreja, as pessoas estão precisando, tão carentes, tão deficientes de tantas coisas. E aí a gente trata como se fosse uma jogada. Não, aquilo ali não é importante, né? Não vai arrecadar fundos para o ministério, eu não vou investir nessa pessoa. Aí é o amor, porque Deus vai sondar o coração de cada um. Enfim, vamos lá, senão eu me perco aqui. Vamos finalizar esse Apocalipse 18, né? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Vamos ler o 21 em diante para a gente finalizar. Ó. Então, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande... Então, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar. Olha só o que ele disse. E disse: é assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora com violência e nunca mais será vista. É engraçado que eles olham como Roma, né? Quando fala cidade, eles já vão direto para Roma, para a Igreja Católica e tal. Não é errado, claro que não é errado. Essa visão, né? Quando você lê de uma forma teológica, estudando tudo aqui, você vai chegar a esse denominador comum. Mas eu estou falando para a igreja, né, para ministério, né, pessoas que muitas vezes elas estão abaixo, né, são pastores, pessoas que estão abaixo de uma autoridade que não está no espírito e acaba se prostituindo com o ministério, porque tem medo do homem e não teme a Deus, tá? Tô levando para esse entendimento aí, tá? Aí ele fala aqui, assim, tá, vamos ler de novo. É assim que a grande cidade da Babilônia será jogada fora com violência, tá? E nunca mais será vista. A música dos tocadores de harpa, de flauta e de trombeta e as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. E em você nunca mais será encontrado nenhum trabalhador de qualquer ofício. E nunca mais se ouvirá em você o barulho das pedras de moinho. Em você jamais brilhará a luz de uma lamparina. Olha só, hein? Que sério. E nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo. E com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. Olha só, teve muita riqueza, muitas condições, mas enganou o povo de Deus. Aí ele fala aqui, a grande Babilônia foi castigada, porque nela foi encontrado o sangue de quem? Dos profetas. Ele não está falando de falsos profetas, ele está falando dos profetas. Encontra-se sangue. Porque não ouviram os profetas. O que eu estou fazendo aqui? Sendo uma jumenta, né? Estou sendo usado pela misericórdia para, né, trazer advertência. Aí fala aqui, sangue de quem? Dos profetas. Estão apedrejando os profetas. O sangue do povo de Deus e de todos os que foram assassinados na terra. Né? Depois disso, ouvi no céu uma voz forte, como se fosse a de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. E a multidão disse outra vez: aleluia, a fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo sempre. Então, os 24 líderes e os 4 seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram: amém, aleluia. Tá? Esse é o verdadeiro líder da igreja, né? Nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos
né, congregando em uma igreja, mas somos membro do corpo de Cristo. Então, a maior igreja que nós devemos dar atenção são os pequeninos, né? Porque Deus fala que nós somos a igreja de Cristo. E Ele fala, ai daqueles que fizer um pequenino meu pecar. Melhor que amarre uma pedra no pescoço e se lance ao mar, né? De tanta maldição que essa pessoa vai ter. Eu acho tão interessante até que ele falou aqui no 21, o anjo, né? Ele falou, então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar e disse, né? Aí ele fala, né? Assim que a grande cidade da Babilônia será jogada fora com violência e nunca mais será vista. Então, quando ele fala a grande cidade, tá? Vamos entender as pessoas que estão se prostituindo com a Babilônia. Porque acho tão interessante, porque ele fala isso, e acho que é Mateus. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, Mateus 18, achei até estranho, porque lá é Apocalipse 18 e aqui é Mateus 18, do 6 em diante, olha só. Que fala assim, ó, o perigo do pecado, tá? O tópico, ó. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, a gente tá falando da igreja, tá? Dos simples de coração, ó. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém, olha só, hein, for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Não é bem parecido com o que o anjo está falando em Apocalipse 18? Né? Olha que interessante. É melhor que você, né, amarre uma pedra no seu pescoço e se atire ao mar. Ó, ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Ai da Babilônia, ai das pessoas que estão se prostituindo com a Babilônia, né? Ó, aí eu não vou nem continuar, tá? Mas é só para a gente entender o mistério de Apocalipse 18, né? Como Jesus Cristo, ele defende os pequeninos dele. E ai de quem for usado pelo diabo, né? Para fazer os pequeninos dele abandonar a ele, abandonar a igreja, sair da presença de Deus. Por quê? Né? Está sendo tratado como escória. Não é importante para o crescimento da igreja, né? É um desempregado, é um alcoólatra, é um drogado, né? Que interesse essa pessoa tem para a igreja, a não ser dar trabalho, despesa? São pequenas pessoas simples. Nós temos que ter paciência com os fracos na fé, com pessoas, né, que ainda não têm o entendimento que nós temos, né? Deus vai cobrar desses grandes líderes, né? Tanto estudo, né, mas pouca paciência, pouco amor, né? Porque elas estão mais preocupadas com a sua vida, né? O seu emprego. Então, vamos esquecer Roma, gente, né? A Roma, a Igreja Católica, é claro que também é tudo prostituição, mas vamos pensar, né, no nosso território, o que a gente está fazendo das nossas igrejas, onde você congrega, quando você entrou na igreja, o que fez, muitas vezes, você não querer voltar, né, que aconteceu, algum fato, né, com certeza deve ter acontecido que você se recorda e você pensa assim, ai, quando eu entrei na igreja, né, eu me joguei porque eu busquei, o Espírito de Deus falou comigo, né, me levantou, me firmou, mas tem muitos que precisam, né, da ajuda, porque eles são carentes, totalmente pessoas que necessitam, né, de outra para continuar a caminhar. Aí você acha que, não, se não está na igreja, é porque não quer, é porque é sem vergonha mesmo, o cara quer ficar no vício, o cara não quer não, tem um demônio atrás dele. Ele entrou ali precisando da ajuda daquele pastor, daquele obreiro, daquele presbítero. Não é fácil sair de um crack, sair de uma cocaína, sair de uma cachaça, de uma prostituição. Tem um demônio atrás dessa pessoa. E as pessoas acham que é fácil, ela tá nessa porque quer. Não é escolha de ninguém.
Os demônios se multiplicam, principalmente se é um rebelde, né? Aquela pessoa que já esteve na casa do Senhor, abandonou, né? A gente chama de filho pródigo, mas tem um rebelde, né? Tem aqueles que se rebelaram contra uma autoridade, né, dentro da igreja, aqueles pequeninos, né? Porque é assim que Deus vê, tá? Mesmo que a gente fale assim, pô, é rebelde, o cara se levantou contra a autoridade, mas muitas vezes aquela autoridade, ela vai ser julgada, porque ela foi usada como pedra de tropeço. O próprio Deus fala, ai daqueles que fizeram um pequenino meu pecar. Aí você chama de rebelde, só que você que criou essa situação, né? Aí aquela pessoa tá no mundo, mas o responsável é o líder, é o pastor, né? Que acabou, né, se contaminando com a Babilônia, né? E fazendo, né, caso daquelas pessoas. Muitas vezes aquela pessoa se afastou da igreja, se afastou da presença de Deus, mas quem vai ser acusado é você, tá? Então eu vou ler o Romanos 12, porque já tá dando a minha hora aqui. Olha só. Vamos ler o 12, ó. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Tá? Dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Tá? Sacrifício, tá? É sacrifício, é amor sacrificial. Ó, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Tá? O que é sacrifício? É penar, ajudar mesmo pessoa difícil, orar, interceder, perder tempo mesmo, porque no caso aí, né, Deus fala, aquele que perder a sua vida vai ganhar, né? Perder tempo em oração, em ajuda, né, daquela alma. Ó, fala, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhor do que realmente são. Aí entra o problema, né? As pessoas estão sempre se achando melhor. Quanto mais elas crescem, mais nome tem, melhor elas são. Elas ficam mais distantes dos miseráveis, dos miseráveis, né? Olha só. Aí fala aqui, ó. Aí ele fala, né? Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, tá? Ele considera uma bondade de Deus, né? Porque ele não merecia, né? Eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, ó, pense com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Né? Manda nós nos avaliarmos, nos julgarmos, ó, porque assim como um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. Ó, e todos estamos unidos uns com os outros como parte diferente de um só corpo. Né? O que quer dizer? Se você sai dessa engrenagem, né, que o cabeça é Cristo, acabou. Né? Aí você vai achar que está no mecanismo. Ou melhor, você vai estar no mecanismo, mas do homem, não da engrenagem do Senhor Jesus. Não é Ele que vai estar te alimentando, não é Ele que vai estar te movendo. E se um medo, você vai estar sendo movido ao medo, você muitas vezes vai deixar o seu princípio de lado, o amor cristão sacrificial de lado, você acaba se achando melhor, né, do que outros demais, não vai ter o amor, né, longânime, paciente, você vai deixar isso de lado, né, vai se corromper, vai se prostituir. Ó, aí vamos lá, vamos finalizando aqui, né? E todos estamos unidos uns com os outros como parte diferente de um só corpo, tá? Então, como
partes diferentes de um só corpo. Vai ser cada um com um movimento diferente, com uma função diferente, mas um só corpo, né? Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Alegria, amor. Mas as pessoas estão fazendo isso por obrigação. Aí vai ficar cansativo. Vai faltar paciência, né? Vai se encher rápido. E Deus está vendo no coração, que o amor de vocês não seja fingido. Olha só, hein? Meu filho, você tá azedando. Para. Entrega seu crachá. Porque não vale a pena carregar um crachá, tá? Receber teu dinheiro, seu salário todo mês ali, se você tá fazendo isso sem amor, com fingimento, vai dar ruim para você. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Ame uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. A gente está falando aqui de pessoas que são escória. Porque Deus, o próprio Jesus, eu vim buscar os vis e os desprezíveis. Cadê os desprezíveis dentro da igreja? Você vê, quando você vê relâmpago. Ele entra, começa o demônio tirar, né, a concentração, começa a perturbar ele dentro da igreja. É coisa de 5 minutos. Se o cara ficar sentado ali, ele já sai. Porque tem um demônio ali. Então, o que tem que acontecer? Tem que haver amor. Tem que ter mover do Espírito Santo. Tem que sentar alguém ali do lado para fazer com que aquela pessoa fique. Imposição, oração, conversa, levar para um gabinete. Mas não. A pessoa vai lá, pode dar até um cafezinho, um biscoitinho, um lanchinho, um presentinho, mas, gente, não é isso que aquela pessoa está precisando. Ela está carente, ela está doente, ela pode sair dali até tirar a própria vida. Quem vai ser responsável do sangue daquela pessoa? Você. Você, que teve tudo para fazer e não fez. Aí falou, trabalhe com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirva o Senhor com o coração cheio de fervor. Olha só. Que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados, o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Misericórdia, hein? Quem é que está fazendo isso aqui, gente? Que evangelho é esse? Eu estou lendo esse evangelho, mas eu não vejo o cumprimento desse evangelho. Eu não vejo, eu não apercebo isso nas igrejas. E em ninguém. Você receber dentro da tua casa. Mas é difícil, né? Eu mesmo já botei um mendigo aí para tomar banho dentro da garagem. Já botei mendigo para dormir na minha rede aqui, dentro da minha casa durante 3 meses. Cedi uma garagem para ele ficar. Arrumei emprego. Deus me usou para arrumar emprego, né? Ajeitar a documentação dele, arrumar emprego. Foi trabalhar em Valença. Falo para vocês, é muito difícil. Quem põe uma pessoa que você nem conhece? Somente quem conhece o verdadeiro Deus. E o próprio Deus vai mover. E vai mostrar, né, o que você tem que fazer. Mas ninguém está querendo se sujar. Porque no caso aqui, é uma sujeira, né? É uma contaminação contrária. A pessoa quer se sujar com a Babilônia, né? Mas ela entende que isso aqui, ela é melhor, ela tem um cargo, ela tem um crachá, isso não. Isso eu entrego para uma pessoa qualquer, ela faz esse trabalho, dá um cafezinho, dá um biscoitinho, dá uma roupinha velha e vida que segue, né? Vão fazer um cortezinho no cabelo, o cara vai ficar bonitinho, mas continua enchendo a cara de crack, né? De cocaína, o cara continua na prostituição, mas ele segue a vida dele. Eu já fiz a minha parte. Não, a gente tem que acompanhar aquela pessoa.
Deus quer isso. Aí ninguém quer entregar a sua vida. Ninguém quer perder o tempo com uma pessoa que só vai dar despesa, né? É problema. Não. Aí você vai o quê? Prefere não temer a Deus, mas temer o homem, né? Porque o homem vai pensar, peraí, mas não pode, você não, né? Isso aí é problema para a igreja. Então, peraí, se é problema para a igreja, então é problema para mim, né? Então, não. Eu não vou me contaminar com a prostituição da igreja. Eu fui chamada como pastor. Eu fui chamada como obreiro, como homem e mulher de Deus. Eu estou para servir a Deus. Dar vida pelos pequeninos, pelos vícios desprezíveis. Aí você vai ter que decidir quem você quer servir, né? A Deus ou aos homens. Aí vamos finalizando aqui, né? Porque ele continua, né? Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor, tá? O Senhor, não é homem. Com o coração cheio de fervor, de temor, né? De amor. Ó, que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos, orem sempre, repartam com os irmãos necessitados o que você tem, receba o estrangeiro na sua casa, foi o que eu parei, né? Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não os amaldiçoe, né? Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Aí entra o problema. Se alegrar, né, com os irmãos que estão bem, estão dando testemunho, é festa em cima de festa, é tudo lindo, maravilhoso. Mas a hora que chega um miserável, chega um canceroso, né, aquele ali não vai animar a igreja. Aquilo ali vai botar a igreja para baixo, então fica em casa. Você vai até, faz uma visitinha no hospital, mas olha, irmão, você não está pronto, fica aí mesmo, né? Porque aquela pessoa, ela precisa, né, de uma pessoa que acompanhe ela no dia a dia. Não é uma visita aqui e acolá, não. É uma pessoa que esteja dia após dia, né, indo visitar, buscando saber como é que tá, né? Mas ninguém sente falta de um canceroso na igreja. Ninguém de um derrotado na igreja, né? Porque não vai acompanhar a coreografia. Imagina essa pessoa atrapalhando a coreografia, no rindo das piadas, né? Aquilo ali é uma derrota para a igreja. Não vai dar um testemunho bom, né? Como a gente vai filmar um indivíduo desse que não é curado ano após ano, mas não busque saber, né, o porquê, né? A pessoa está na prova, mas deixa ela na prova. Vamos contar vitória em cima de vitória, bênção em cima de bênção. Mas e aí? E aquelas pessoas que não estão prontas ainda para ser abençoado? E a gente tem que caminhar junto com ela, chorar com ela, se unir, sofrer com ela, mas ninguém está pronto. Né? Então, é isso, né? Que Paulo fala, né? Que não devemos nada a ninguém, a não ser o amor. E é isso, né? Finalizando aqui, vamos lá, Mateus 7, vamos ler, acho que é o 15, eu quero ler, ó. Fala assim, né? É Mateus 7, 15, deixa eu ler. Cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem, tá? Então não vou ler mais nada, que aí vai falar aqui, dá exemplo do espinheiro, né? Não dão uvas, os pés de urtiga não dão figo, aí você continua lendo. Mas pensa nesse pedacinho aqui, o 15, cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos. Então, é isso que Deus está falando, né? Ó, portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Então é fácil, mas tá pregando, tá curando, né? Aí a pessoa se empolga, né? Mas
Deus não está nisso, nesse mover pentecostal, né? Essa fé emocional, é tudo muito bom, mas o principal aqui é o amor, né? E esse amor aí está faltando, né? A gente tem que dar de graça, né? O que a gente recebeu. O que você recebeu? A salvação. Então dê de graça o que você recebeu de graça. Não cobre para, né, salvar uma alma. Não cobre, tá bom? É isso, infelizmente, né? Tem muitos levitas cobrando fortunas para cantar numa igreja, ministrar a palavra numa igreja, né? Se não pagar aquele X ali, né? Não vai, né, ministrar a palavra. É triste, viu? É muito triste. Essa é a prostituta, essa é a verdadeira Babilônia. A pior Babilônia é essa. É aquela pessoa que conhece o evangelho, mas não vive o evangelho. Aí a pessoa vai atirando para tudo que é lado, mas não está vendo, né, a terra minada que ela está pisando. Meu Deus, que coisa séria, coisa séria. Deus fala lá em Mateus 7, né, 21, né? Cuidado, aquele que vai dizer, Senhor, eu curei, expulsei demônio em seu nome e fiz tantas coisas. Deus nem vai olhar para você. Eu falo, nunca te vi, nem te conheço. É isso aí, né? A vida pode ser curta, mas a eternidade é longa, muito longa, né? Pense no que você está fazendo, né? Com seus dias bem curtos aqui, né? Bem curto. Os dias estão passando muito rápido, né? Tem que produzir resultado para o reino de Deus. E esse resultado vai durar a eternidade, né? Então a gente tem que imaginar, né? Como é que vai ser o dia que Jesus vier recolher a sua alma, né? Você vai estar sendo chamado para prestar conta, né, do que você fez com a sua vida, com o seu tempo, como você utilizou o tempo. Né? É isso. Eu acho tão interessante, né, que os religiosos, né, hoje, os ministérios, a primeira mentira do diabo que você vê, né, quando uma pessoa, né, que ela se acha mais importante que a outra, ela pergunta para você, olha, né, busque saber, né, se você tem chamado para pregar. Olha só que mentira. Cadê a palavra que Deus fala? Ide, pregai o evangelho. Então tem que ter muito cuidado. Cuidado com essa Babilônia, né? Cuidado com as pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, né? Só pode pregar quem tem chamado. Não existe isso, filho. Se você não tem chamado, o que você está fazendo aqui nessa terra? Você presta para quê? Né? Nós precisamos pregar o evangelho. Isso é o verdadeiro amor, né? João Batista, ele falava, né, que toda árvore que não dá fruto será cortado, né? Tem que dar fruto para o reino de Deus, tem que dar. Amém. Então é isso aí, Deus abençoe. Até semana que vem, se assim Deus permitir, né? Quem estiver recebendo esse áudio, né, da ministração, quer ouvir as pregações antigas, escreve leilalima.com ou Missionária pela Misericórdia, tá? Leila Lima, tá bom? Aí vai ouvir as pregações antigas. Deus abençoe, tá? Fique com Deus aí. Beijo no coração de vocês.